Uma empregada de mesa entornou champanhe no homem errado. Ele humilhou-a e rapou-lhe a cabeça por diversão, à frente de todos. Então, as portas abriram-se e o seu marido entrou. O homem calmo e poderoso que financiou todo o evento. O que a sala não sabia era que ele nunca perdoa e protege sempre o que é seu. Ana Rodrigues limpou a sua terceira taça de champanhe da noite, tentando ignorar a bolha que se formava no seu calcanhar. O salão de baile do Grand Meridian brilhava como algo saído de um conto de fadas. Lustres de cristal, toalhas de mesa de seda, mulheres em vestidos que custavam mais do que o seu aluguer anual. Ela não pertencia ali. Não realmente. Mas quando o seu gerente ligou às 16 horas, implorando para que alguém cobrisse o turno de Maria neste banquete de caridade, Ana disse que sim. Ela sempre dizia sim. Mais champanhe aqui, uma voz gritou da mesa 7. Ana pegou uma garrafa nova na estação de serviço e foi até lá. Os seus sapatos pretos sensatos rangiam levemente no mármore polido. A mesa 7 era barulhenta. 6 jovens em fatos caros, com os rostos corados de tanto beber, as suas risadas cortando a música de câmara como vidro partido. Ela reconheceu um deles dos jornais. Ethan Marlowe, 28 anos, herdeiro do Marlowe Group, uma das maiores incorporadoras imobiliárias de Nova York. O pai dele era dono de metade de Manhattan e Ethan agia como se fosse dono da outra metade. Finalmente, Ethan disse quando Ana se aproximou, sem olhar para o rosto dela, apenas empurrando o copo vazio na direção dela, como se ela fosse invisível. As mãos de Ana tremiam ligeiramente enquanto ela servia. Ela estava de pé há 6 horas. A garrafa era mais pesada do que parecia, e a luz do lustre incidia diretamente nos seus olhos, e o champanhe espirrou pela borda do copo de Ethan, derramando-se sobre a sua camisa branca impecável e o casaco azul marinho. A mesa ficou em silêncio. Meu Deus, sinto muito. Ana pegou num guardanapo, com o coração a bater forte. Deixe-me. Está a brincar comigo? Ethan levantou-se de um salto, estendendo os braços. O champanhe tinha deixado uma mancha escura no peito dele. Este é um fato de $5.000. Vou buscar água com gás. Posso consertar isso? Você pode consertar isso? A voz de Ethan elevou-se. E, de repente, todos ao redor se viraram para olhar. Você tem ideia de quanto custa este casaco? Quanto custa a minha camisa? Mais do que ganhas em 6 meses, querida. O rosto de Ana ficou vermelho. Senhor, sinto muito mesmo. Foi um acidente. Um acidente. Um dos amigos de Ethan riu, pegando o telemóvel. Cara, isso é ouro. Estás a gravar isso, Tyler? Já estou a gravar. Outro disse, apontando a câmera para ela. Ana queria desaparecer. Ela podia sentir centenas de olhos sobre ela agora. Podia ver outros garçons paralisados no lugar, sem saber se deviam ajudar. Os músicos pararam de tocar. Por favor, ela sussurrou. Eu pago a limpeza. Eu pago. Tu pagas. Ethan aproximou-se e Ana sentiu o cheiro de álcool no seu hálito. Com o quê? Com as suas gorjetas. Ele virou-se para os amigos, agora a divertir o público. Parece que hoje em dia deixam qualquer um trabalhar nestes eventos. Já não há padrões. Risos ecoaram nas mesas próximas. Não eram risos altos, mas sim aqueles risos educados que doem mais, como se as pessoas estivessem envergonhadas por ela, mas não o suficiente para parar. Ethan pegou o seu copo de vinho e o balançou zombeteiramente na frente do rosto de Ana. Talvez eles devessem garantir que os empregados soubessem segurar uma garrafa antes de deixá-los chegar perto das coisas boas. Os olhos de Ana ardiam. Ela tentou recuar, mas Ethan segurou o seu pulso. Espera, espera. Tenho uma ideia. Os seus olhos brilhavam com álcool e malícia. Sabe de uma coisa? Você arruinou a minha noite. O meu fato de $5.000, eu acho. Sim, acho que você precisa aprender uma lição. Ethan, qual é, cara? Um dos amigos dele disse fracamente, mas ele estava a sorrir. O estômago de Ana revirou quando Ethan enfiou a mão no bolso e tirou um canivete, um daqueles suíços caros com uma dúzia de acessórios. Ele abriu uma pequena tesoura. O que você sabe, por favor? Ana tentou se afastar, mas ele apertou o aperto. Fique parada, disse Ethan, e antes que ela pudesse gritar, ele agarrou um pedaço do seu longo cabelo castanho e o cortou com uma tesoura. O cabelo caiu no chão como uma fita escura. Ana engasgou, levando a mão livre à cabeça. A sala explodiu em murmúrios de choque, mas ninguém se moveu. Ninguém ajudou. Pronto, disse Ethan, rindo.
Agora estamos quites. O teu cabelo pelo meu fato. Troca justa. Ana não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Ficou ali parada, tremendo, sentindo as pontas irregulares onde antes estava o seu cabelo. As lágrimas turvaram a sua visão. Por favor, ouviu-se dizer. Por favor, não me magoe. Eu limpo tudo. Eu conserto tudo. Por favor, só. Ela caiu de joelhos, pegando nos guardanapos, tentando limpar o champanhe dos sapatos dele. Agora, qualquer coisa para fazer isto parar. As câmaras continuavam a gravar. As risadas continuavam. E então as portas se abriram. As enormes portas duplas na entrada do salão de baile se abriram para dentro e a sala ficou em silêncio. Um homem entrou. Ele usava um fato cinza escuro que parecia ter sido pintado nele. Um sobretudo preto sobre os ombros. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, seu queixo afiado o suficiente para cortar vidro. Ele se movia com o tipo de confiança silenciosa que fazia todos se afastarem sem pensar duas vezes. Ana não levantou os olhos. Ela ainda estava de joelhos, ainda tremendo, ainda segurando os guardanapos encharcados de champanhe. Os passos do homem pararam. Ana finalmente levantou a cabeça e prendeu a respiração. Mateo, os olhos escuros do seu marido absorveram a cena. Ana no chão, cabelo na mão, lágrimas no rosto. Ethan em pé ao lado dela, tesoura ainda na mão, sorrindo para as câmeras. Por 3 segundos, ninguém se moveu. Então Mateo caminhou para a frente lentamente, deliberadamente, desabotoou o sobretudo enquanto se movia, tirando-o dos ombros. Quando chegou a Ana, ajoelhou-se e colocou o casaco sobre ela, cobrindo os seus ombros trêmulos. Levanta-te, cara, disse ele suavemente. Ana levantou-se com as pernas trêmulas e Mateo levantou-se com ela, mantendo uma mão nas suas costas. Então, virou-se para Ethan Marlowe. Acabaste de humilhar a minha mulher, disse Mateo. A sua voz era baixa, calma, assustadora. E fizeste isso na minha casa. O sorriso de Ethan vacilou. A tua casa. Eu financiei todo este evento, disse Mateo. Esta sala, esta instituição de caridade, tudo o que está à sua volta significa isso. A cor desapareceu do rosto de Ethan. A expressão de Mateo não mudou. E você achou que seria divertido cortar o cabelo dela como se fosse um animal. Todas as câmaras na sala estavam agora apontadas para eles. Você cometeu um erro esta noite, Sr. Marlowe, disse Mateo calmamente. E vou garantir que compreenda exatamente o que esse erro lhe custou. O riso de Ethan soou nervoso, forçado. Olha, não sei quem pensas que és. Segurança, disse Mateo, sem levantar a voz, sem sequer desviar o olhar de Ethan. Homens de fato preto surgiram das extremidades do salão de baile. Moviam-se como sombras, silenciosos e eficientes. Espera, não pode simplesmente... Ethan recuou um passo. Os seus amigos subitamente muito interessados nos seus telemóveis, no chão, em qualquer coisa menos em ajudá-lo. Acompanhem o Sr. Marlowe e os seus convidados até a saída, disse Mateo. Eles não são mais bem-vindos. Isso é loucura. A voz de Ethan falhou. O meu pai doou $50.000 para esta instituição de caridade. Você não pode me expulsar de um evento público. Mateo finalmente sorriu e foi o sorriso mais frio que Ana já tinha visto. Este não é um evento público, Sr. Marlowe. Este é o meu evento, a minha instituição de caridade, o meu salão de baile. Ele fez uma pausa. E aquela era a minha esposa. A equipe de segurança entrou em ação. Ethan tentou se afastar, mas um dos homens segurou seu cotovelo com firmeza. Sem violência, sem agressividade, apenas absolutamente inabalável. Você vai se arrepender disso, gritou Ethan enquanto o conduziam para a saída. O meu pai vai destruí-lo. Sabe quem nós somos? A expressão de Mateo não mudou. Sim, sabe quem eu sou? A pergunta pairou no ar enquanto a segurança escoltava os 6 jovens para fora. O salão de baile permaneceu em silêncio, exceto pelo som de sapatos caros no mármore e os protestos cada vez mais fracos de Ethan. Quando as portas se fecharam, os murmúrios começaram. Centenas de conversas ao mesmo tempo, uma onda de sussurros e especulações. Ana ficou paralisada com o casaco de Mateo, ciente de que todas as pessoas na sala estavam a olhar para eles. A sua mão foi novamente para o cabelo, sentindo o corte irregular e desigual. A vergonha queimava o seu peito. Mateo, sussurrou ela. Por favor, podemos ir embora.
Ele virou-se para ela e sua expressão suavizou-se. O homem perigoso desapareceu, substituído pelo marido que ela conhecia, aquele que fazia o seu café todas as manhãs, que adormecia durante os filmes, que deixava post-its com piadas terríveis no espelho do banheiro. Claro, disse ele gentilmente. Ele manteve o braço em volta dos ombros dela enquanto a guiava em direção a uma saída lateral, longe das câmaras e dos olhares curiosos. Mas antes de saírem, ele parou e olhou para trás, para a multidão. Aproveitem a noite, disse ele agradavelmente. O bar continua aberto. Todas as bebidas são por conta da casa. Uma onda de aplausos incertos acompanhou-os até a saída. A viagem de carro até casa foi silenciosa. Ana sentou-se no banco de trás do carro, enrolada no casaco de Mattel, olhando pela janela para o horizonte cintilante de Manhattan. As suas mãos não paravam de tremer. Ana, disse Mattel baixinho, olhe para mim. Ela não conseguia. Cara, por favor, não devia ter feito isso, disse ela com a voz quase inaudível. Você fez uma cena. Todos estavam a ver. Todos gravaram. Isto vai espalhar-se por todo o lado. Ótimo. Ela finalmente olhou para ele. Ótimo, Mattel. A culpa ela é minha. Derramei champanhe nele. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. E agora você fez da família Marlowe sua inimiga. Por nada. Nada. Mattel cerrou os dentes. Ana, ele cortou o seu cabelo. Ele humilhou você na frente de centenas de pessoas. Ele tratou você como se fosse menos que humana. Isso não é nada. Mas começar uma guerra por causa disso? Eu não comecei nada. A voz de Mattel era suave, mas absoluta. Ele começou. No momento em que ele decidiu que a minha esposa era entretenimento, no momento em que ele pensou que não haveria consequências, Ana sentiu as lágrimas voltando. Ela pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando contê-las. Eu só queria ajudar a Maria no seu turno. Eu só queria ganhar algum dinheiro extra para o teu presente de aniversário. A expressão de Mattel mudou. Ele puxou-a para perto e ela deixou-se chorar no ombro dele. Desculpa, murmurou ele contra o cabelo dela. Desculpa por teres passado por isso. Mas, Ana, por favor, compreende. Não posso deixar isso passar. Não vou. Ela afastou-se para olhar para ele. O que vais fazer? Garantir que isso nunca mais aconteça, disse ele. A ti ou a qualquer outra pessoa. Havia algo na voz dele que lhe revirou o estômago. Uma determinação. Uma promessa que soava mais como uma ameaça. Promete-me que não vais fazer nenhuma loucura, disse ela. Por favor, Mattel, deixa isso desaparecer. Ele beijou a testa dela. Tarde demais, cara, sussurrou ele. A cena foi deles. O final é meu. Às 6 horas da manhã, o telemóvel de Ana não parava de tocar. Ela sentou-se à mesa da cozinha vestindo a camiseta e a calça de moletom de Mattel, percorrendo as notícias com um horror crescente. Aerosol imobiliário garçonete em gala de caridade. Flagrado pela câmera, o filho de Marlowe corta o cabelo de uma mulher em uma cena chocante. Quem é Matteoi? Doador misterioso defende esposa em banquete. Todos os principais veículos de comunicação tinham as imagens. O champanhe derramado, a zombaria de Ethan, a tesoura, Ana de joelhos e então a entrada de Mattel. A maneira como toda a sala ficou em silêncio quando ele falou. O vídeo já tinha 12 milhões de visualizações. O estômago de Ana revirou. Os comentários variavam de solidários a maldosos. As pessoas analisavam cada segundo, cada palavra. Alguém já tinha feito memes. Outra pessoa criou a hashtag Justiça para Ana. Devias comer alguma coisa, disse Mattel, aparecendo na porta com café. Viste isto? Ana ergueu o telemóvel. Está em todo o lado. Estão a chamar de escândalo do champanhe. As pessoas estão a postar a minha foto tentando descobrir onde eu trabalho, onde moramos. Eu vi. Mattel colocou o café na mesa calmamente. E a equipa de relações públicas de Ethan Marlowe divulgou um comunicado há 1 hora. Eles estão a chamar de um incidente infeliz, alimentado por álcool e emoções intensas. Dizem que ele está a procurar aconselhamento. É isso, Ana não conseguia acreditar. Essa é a resposta deles. Mattel sorriu, mas não havia calor nele por enquanto. Ele pegou o telemóvel e fez uma chamada. Ana observou enquanto ele falava rapidamente em italiano com alguém do outro lado da linha, com um tom profissional e frio. Quando ele desligou, ela perguntou, o que foi isso? Só estou a mover algumas peças, disse ele casualmente. Quer panquecas? Ana olhou para o marido.
Este homem com quem ela se casou há 3 anos. Este homem que afirmava trabalhar com investimentos internacionais e nunca explicou bem o que isso significava, e percebeu que estava a assistir ao início de algo. Algo que não terminaria com um pedido de desculpas ou um comunicado de relações públicas. Mateo, disse ela com cuidado, o que estás a planear? Ele olhou para ela com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Justiça, disse ele simplesmente, e uma lição que Nova York não esquecerá. 3 dias após o banquete, Richard Marlowe, pai de Ethan e CEO do Marlowe Group, sentou-se em seu escritório de canto no 12º andar, olhando para uma planilha que não fazia sentido. Execute novamente, disse ele ao seu diretor financeiro. Senhor, já executei 4 vezes. Os números estão corretos. James Chin parecia pálido. Estamos a perder ações. Alguém tem comprado ações através de contas offshore. Pequenas quantias, empresas diferentes. Mas é coordenado. Quanto perdemos? O controlo de 8% até agora, mas está a acelerar. Richard cerrou os dentes. 8% não parecia muito, mas era o suficiente para alterar os votos do conselho. O suficiente para causar problemas. Quem está a comprar? Esse é o problema. Não conseguimos rastrear. Empresas de fachada nas Ilhas Caimão, Luxemburgo, Singapura, todas legítimas no papel, mas os verdadeiros proprietários estão escondidos atrás de camadas de estruturas corporativas. Richard pensou no vídeo que estava a ser reproduzido em loop há 3 dias. O seu filho idiota a cortar o cabelo de uma empregada de mesa. O homem misterioso que expulsou Ethan. Matteo Reati. Ele fez chamadas, pediu favores, perguntou por aí sobre Reati. As respostas que recebeu fizeram o seu sangue gelar. Arranja-me tudo o que puderes sobre o Matteo. Richard disse. Quero saber o que ele come ao pequeno almoço. James hesitou. Senhor, já tentei. Não há quase nada. Ele é dono de uma empresa de investimentos privada chamada Haiti Enterprises, mas as suas participações são complicadas, internacionais. Ele está envolvido em tudo, desde imóveis até transporte marítimo. Ele fez uma pausa. Há rumores, senhor. Que tipo de rumores? Do tipo que as pessoas não falam em público. Ana encontrou Matteo no escritório de sua casa naquela noite, cercado por 3 monitores de computador e uma pilha de documentos. Ele estava ao telefone falando em italiano rápido novamente, com um tom seco e profissional. Quando a viu, ele mudou para o inglês. Ligo-lhe de volta. Ele desligou e sorriu. Ei, como foi o teu dia? Não faça isso, disse Ana. Não finja que isto é normal. Estou a trabalhar. Isso é muito normal, Matteo. Ela cruzou os braços. Eu vi as notícias. As ações do Marlowe Group caíram 15% hoje. O maior projeto de construção deles no Brooklyn acabou de perder as licenças. 3 dos seus investidores retiraram-se. Isso não é coincidência. A expressão de Matteo permaneceu neutra. O mercado é volátil. Para de mentir para mim. A voz de Ana quebrou. Eu sei o que estás a fazer. Estás atrás deles, atrás dele. E eu preciso que pares. Não posso fazer isso. Sim, podes. Ela aproximou-se com desespero a invadir a sua voz. Matteo, por favor. Isto ficou grande demais. Estás a transformar isto numa guerra por minha causa e eu não posso. Não posso ser a razão pela qual destruís a vida inteira de alguém. Matteo levantou-se lentamente, sem tirar os olhos dela. Não, Ana, não estás a ouvir. Eles declararam guerra no momento em que se esqueceram do que é a decência. No momento em que Ethan decidiu que a tua dignidade valia menos do que o seu entretenimento. Ele estava bêbado, estúpido, rico, poderoso e completamente certo de que não haveria consequências. A voz de Matteo era calma, mas dura como aço. Sabes quantas vezes ele fez coisas assim? Quantas pessoas ele humilhou, assediou, magoou? Pedi aos meus homens para investigarem-no. 7 queixas de assédio pagas discretamente para fazer os problemas desaparecerem. Uma condução sob o efeito do álcool que desapareceu dos registros da polícia. Uma acusação de agressão que, de alguma forma, nunca chegou a julgamento. O estômago de Ana revirou-se. Como sabes tudo isso? Porque homens como Ethan Marlowe são previsíveis. Acham que o dinheiro os torna intocáveis. Acham que o poder significa que podem fazer o que quiserem. Ele segurou o rosto dela gentilmente. E continuam a fazê-lo até que alguém lhes mostre que estão errados. Levando a família dele à falência, ensinando-lhes que as ações têm consequências. É tudo.
Ana afastou-se. Não é tudo, Mateo. Não está apenas a dar-lhe uma lição. Está a destruir sistematicamente a empresa deles, a reputação deles, tudo. Sim, a simples admissão pairou entre eles. Por quê? Ana sussurrou. Por que tem de ser assim? Totalmente. Mateo ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse: quando eu tinha 12 anos, vi a minha mãe ser despedida do seu emprego de faxineira porque o seu chefe a agarrou e ela o empurrou. Ela denunciou. Ele negou. Ela perdeu tudo enquanto ele foi promovido. Os seus olhos estavam distantes. Jurei que se algum dia tivesse poder, o usaria para garantir que isso nunca acontecesse a alguém que eu amasse. Que as pessoas que os magoassem pagariam. Pagariam mesmo. Ana sentiu as lágrimas a queimarem novamente. Não sou tua mãe, Mateo, e isto já não tem a ver com justiça. Tem a ver com vingança. Talvez ele admitisse, mas também tem a ver com garantir que Ethan Marlowe nunca faça isto a mais ninguém. Garantir que todas as pessoas como ele pensem duas vezes antes de tratarem alguém como menos que humano. E se isso te mudar? Ana perguntou baixinho. E se esta guerra te transformar em alguém que eu não reconheço? A pergunta pareceu afetá-lo mais do que ela esperava. O seu maxilar apertou-se e, por um momento, ela viu a dúvida passar pelo seu rosto. Mas então o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para ele e o que quer que tenha visto ali o fez endireitar-se. Preciso atender, disse ele. Mateo, por favor, Ana, confia em mim. Eu sei o que estou a fazer. Ele saiu deixando-a sozinha no escritório, rodeada por telas cheias de números, empresas e estratégias que ela não entendia. Ana afundou-se na cadeira dele e enterrou o rosto nas mãos. A pior parte era que ela confiava nele. Ela confiava que ele a amava, que ele achava que estava a protegê-la. Mas também sabia que, uma vez iniciada uma guerra, nem sempre se pode controlar como ela vai terminar. E estava aterrorizada com o que Mateo se tornaria antes que tudo isso acabasse. Naquela noite, Richard Marlowe recebeu um e-mail do seu banco. Devido a uma revisão regulatória, todas as contas comerciais terminadas em 4.892, 3.021 e 776 foram temporariamente congeladas enquanto se aguarda essa investigação. Essas eram as suas principais contas operacionais, as que usavam para pagar empreiteiros, fornecedores, funcionários. Ele ligou imediatamente para o banco. Lamento, Sr. Marlowe. O gerente disse que estava fora do seu controle. Auditoria Federal. Não temos um prazo. Richard desligou e ficou a olhar para o telefone. Então, fez algo que não fazia há 20 anos. Sentiu medo. A manchete apareceu no site do New York Financial Times às 6 da manhã de segunda-feira. Investidor oculto Mateo Reati sob investigação por manipulação de fundos de caridade. Ana viu a notícia enquanto fazia café. As suas mãos congelaram na caneca. O artigo era detalhado e condenatório. Alegava que Mateo tinha canalizado doações de caridade através das suas empresas privadas, usando eventos sem fins lucrativos para lavar dinheiro e manipular investidores. Fontes anônimas próximas da investigação sugeriram que ele tinha ligações com o crime organizado, que usava táticas de intimidação e que o incidente do banquete era apenas a ponta de um iceberg muito mais sombrio. Eles estão a revidar, disse Mateo calmamente atrás dela. Ana deu um pulo, quase deixando cair a caneca. Viste isto? Estão a chamar-te de criminoso. Estão a dizer que manipulaste fundos de caridade aos quais estás ligado. Ela nem conseguia dizer isso. A máfia. Mateo sorriu e pegou o telefone da mão dela. Ele percorreu o artigo sem mudar de expressão. Na verdade, é uma boa estratégia. Não podem me combater nos negócios, então me desacreditam publicamente. Fazem de mim o vilão. Isto não tem graça. Não estou a rir, mas ele continuava a sorrir. Ana, isto é exatamente o que eu esperava. Os Marlowe são pessoas poderosas. Têm amigos na comunicação social, ligações nas forças policiais, políticos na lista de contactos. É claro que vão retaliar. Mas estas acusações, se as pessoas acreditarem nisso, não vão acreditar. Mateo pousou o telemóvel e puxou-a para perto de si, porque eu tenho algo que eles não têm. Qual é a verdade? Ao meio-dia, mais 3 artigos tinham sido publicados. Publicações diferentes, mesmo tema. Mateo Reati era perigoso. A sua riqueza era suspeita. O banquete de caridade era uma fachada. Fontes alegavam que ele tinha ameaçado a família de Ethan Marlowe, que as suas práticas comerciais eram, na melhor das hipóteses, questionáveis e, na pior, criminosas.
O Channel 7 News exibiu uma reportagem com um ex-parceiro de negócios que alegava que Mattel o tinha intimidado para vender a sua empresa. O homem parecia nervoso, lendo notas, mas a sua história era convincente. Ana assistia do sofá, a sua ansiedade aumentando a cada nova reportagem. As secções de comentários estavam a mudar. Pessoas que a apoiavam há alguns dias agora questionavam tudo. Talvez o marido esteja ligado ao crime organizado. Agora tudo parece suspeito. Pessoas ricas a destruírem-se umas às outras. Quem se importa? Mateo entrou carregando o seu portátil, completamente indiferente. Na verdade, parecia satisfeito. Por que estás a sorrir? Ana perguntou. Estão a destruir a tua reputação. Estão a dar tiros no escuro, disse Mateo, sentando-se ao lado dela. Veja o que acontece quando alguém luta no escuro contra alguém que pode ver. Ele abriu o seu portátil e digitou rapidamente. Tenho um amigo no Times, um jornalista de verdade, não do tipo que se pode comprar. Vou enviar-lhe algo. O quê? A filmagem completa? Sem edições. Tudo o que as câmeras captaram naquela noite. Ana prendeu a respiração. O banquete, mas isso já está em toda parte. Não. O que está em toda parte é um clipe de 2 minutos, o champanhe derramado, o cabelo cortando a minha entrada. Muito dramático. Os dedos de Mattel voavam pelo teclado. Mas o evento durou 3 horas. Cada momento foi gravado pelo sistema de segurança do local. E eu sou o dono do local. Ele virou o laptop na direção dela. Na tela havia um arquivo de vídeo. Meridian Ballroom Full Footage CNN 25. O que há aí? Ana perguntou. O contexto, Mateo disse simplesmente. A noite inteira, Ethan e os seus amigos a assediar os funcionários, a agarrar as empregadas de mesa, a fazer comentários racistas a um ajudante de mesa, a atirar comida, a segurança a tentar acalmá-los várias vezes. Ele fez uma pausa. E 30 minutos antes de você chegar à mesa dele, Ethan cortou a gravata de outro empregado porque achou engraçado. Ana ficou com o sangue gelado. Outra pessoa, um estudante universitário que trabalhava para pagar os estudos na NYU. Ethan fez a mesma coisa. Pegou na tesoura, cortou a gravata enquanto os amigos gravavam. O rapaz ficou com medo de reclamar. Os olhos de Mattel endureceram. Mas está tudo gravado. Por que não divulgou isto antes? Porque eu queria que eles atacassem primeiro, disse Mattel. Eu queria que os Marlowe se comprometessem, que apostassem tudo na sua estratégia de mídia, que gastassem a sua credibilidade me chamando de criminoso. Ele sorriu. E agora, quando as pessoas virem quem Ethan realmente é, elas perceberão que os Marlowe estavam a tentar proteger um monstro. Ele clicou em enviar. A história foi ao ar às 15 horas. Imagens completas revelam padrão de abuso, 3 horas de violência de Ethan Marlowe. O artigo incluía as imagens completas e não editadas da câmara de segurança, com data e hora, nítidas, impossíveis de negar. Em 1 hora, teve 2 milhões de visualizações. A hora do jantar era a notícia mais comentada do país. O vídeo mostrava tudo. Ethan não estava apenas bêbado e descuidado. Ele era cruel. Deliberadamente, consistentemente cruel. Zombando do sotaque de um empregado hispânico, estalando os dedos para os empregados como se fossem cães, encurralando uma jovem empregada de mesa e sussurrando algo que a deixou pálida. E sim, cortando a gravata daquele estudante universitário, rindo enquanto as crianças ficavam ali humilhadas. Depois veio a Naine, mas agora com todo o contexto, parecia ainda pior. Não se tratava de um erro isolado. Era um padrão, um jogo. As secções de comentários explodiram. Isto é repugnante. Este homem é um predador. E tentaram fazer o marido parecer o criminoso. O Marlowe deveria ter vergonha. Todas as pessoas que riram deveriam ser responsabilizadas. Ana viu a maré virar em tempo real. As pessoas que defendiam Ethan ficaram em silêncio. As emissoras de notícias que publicaram matérias negativas sobre Mattel começaram a emitir correções. Desculpas. O Financial Times acabou de retirar o artigo, disse Mattel, atualizando o seu telemóvel. E a fonte do Canal 7 admitiu que foi paga pela equipa jurídica do Marlowe Group para fazer essas declarações. Eles pagaram a alguém para mentir sobre ti. Claro que pagaram. Mas agora todos sabem disso. Mattel parecia satisfeito. O que é bonito, na verdade, Ana, é que ela não precisa ser alta. Só precisa ser inegável. Ana sentiu algo mudar no peito. Alívio misturado com outra coisa. Algo desconfortável.
Planeaste isto, disse ela lentamente. Desde o início, sabias que eles iriam atacar-te e esperaste. Eu tracei uma estratégia. Mateo corrigiu. Há uma diferença, não há? Ele olhou nos olhos dela. Sim, estratégia significa pensar 3 jogadas à frente. Significa compreender o teu adversário e deixá-lo cometer erros. Ele pegou na mão dela. Eu não criei a crueldade do Ethan, Ana. Apenas me certifiquei de que todos pudessem vê-la claramente. Ana queria discutir, queria dizer que isso parecia manipulador, calculado, frio. Mas não conseguiu, porque enquanto observava os apresentadores de notícias condenando Ethan e lia os milhares de comentários apoiando-a, defendendo-a, sentiu algo que não sentia desde aquela noite. Segurança. Pela primeira vez desde que foi humilhada na frente de centenas de pessoas, ela sentiu que talvez o mundo estivesse realmente do seu lado. E isso a aterrorizou quase tanto quanto os métodos de Mattel. Porque se fosse honesta consigo mesma, uma pequena parte dela estava feliz. Feliz porque Ethan Marlowe estava finalmente sendo visto como realmente era. E feliz porque o seu marido sabia exatamente como fazer isso acontecer. Ana parou de sair de casa. Não oficialmente, não de forma dramática. Ela apenas encontrou motivos para ficar em casa. As compras podiam ser entregues. Ligou a dizer que estava doente para o seu emprego de empregada de mesa, o seu verdadeiro emprego, no restaurante em Brooklyn, onde trabalhava há 4 anos. O seu gerente tinha visto os vídeos e disse-lhe para tirar todo o tempo que precisasse. Tempo. Como se o tempo pudesse apagar o facto de ela ser a mulher mais comentada de Nova York. Na quinta-feira, 5 dias após o banquete, Ana estava em frente ao espelho da casa de banho com uma tesoura na mão. O seu cabelo ainda estava desigual. Ainda mostrava onde Ethan o tinha cortado. Ela andava com um rabo de cavalo, escondendo-o, mas agora olhava para o seu reflexo e sentia algo partir-se dentro do seu peito. Começou a cortar. Não descontroladamente, não emocionalmente, apenas uniformizando-o, tornando-o proposital em vez de acidental. Retomando o controlo da única maneira que sabia. Quando terminou, o cabelo caía logo acima dos ombros, mais curto do que usava desde o ensino médio, mas limpo, intencionalmente dela. Mateo a encontrou a varrer o cabelo do chão do banheiro. Ana, disse ele suavemente, não precisavas de fazer isso sozinha. Podíamos ter ido a um salão. Eu precisava de fazer isso sozinha. Ela não olhou para ele. Eu precisava de consertar isso sozinha, em vez de ter alguém a consertar por mim. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Mateo encostou-se à moldura da porta. Ainda estamos a falar de cabelo? Ana pousou a vassoura. Recebi outro pedido de entrevista hoje. O Good Morning America quer que eu vá lá contar a minha história. Estão a oferecer $20.000. Não precisas do dinheiro deles. Não é essa a questão. A voz de Ana falhou. A questão é que agora todos querem uma parte disto. Todos querem ouvir como fui humilhada, como me senti terrível, como estou grata e como o meu poderoso marido apareceu para me salvar. Ela finalmente olhou nos olhos dele. Não sou uma donzela, Mateo. Não sou uma história. Não sou um símbolo. Sou apenas uma pessoa que entornou champanhe e teve uma noite muito má. És mais do que isso. Para ti, talvez, mas para o resto do mundo. Ela apontou para o telemóvel em cima do balcão, com dezenas de notificações a iluminar o ecrã. Sou a rapariga do champanhe, a empregada de mesa que casou bem, a mulher que começou uma guerra entre bilionários. A sua voz baixou. Sabes como me chamam online? A verdadeira dona de casa da máfia. Mattel cerrou os dentes. Essas pessoas são idiotas. Essas pessoas são toda a gente. Ana sentiu as lágrimas a ameaçarem cair novamente. Ela estava tão cansada de chorar. Não posso ir ao supermercado sem que alguém me reconheça. Não posso andar na rua sem que apontem telemóveis para mim. Ontem, alguém me seguiu por 3 quarteirões tentando tirar uma selfie. Ela cruzou os braços ao redor do corpo. Eu nunca quis isso, Mateo. Nunca quis ser o centro de um escândalo na cidade. Eu sei. Mateo se aproximou dela, mas ela deu um passo para trás. Você sabe? Porque, do meu ponto de vista, estás a gostar disto. Estás a ganhar a tua guerra contra os Marlowe. A vingar-te, a dar uma lição a todos. A voz dela quebrou-se. E sou eu que tenho de viver com o facto de ser a razão de tudo isto. Ana, tu não és a razão.
O Ethan é, mas eu sou a desculpa. As palavras saíram-lhe da boca. Cada passo que dás, cada empresa que destróis, cada pessoa que arruínas, tudo é em meu nome, pela minha honra, para me proteger. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos. Mas não se pode construir a paz com base na humilhação, Mateo. Nem a dele, nem a deles, nem a de ninguém. Mateo ficou muito quieto. O que estás a dizer? Estou a dizer que isto tem de parar. A voz de Ana tremia, mas permaneceu firme. Sei que pensas que me estás a proteger. Sei que pensas que estás a fazer justiça, mas tudo o que vejo é mais dor, mais destruição, mais pessoas a serem magoadas. E tudo isso está ligado ao meu rosto, ao meu nome, à minha vida. Eles magoaram-te primeiro. E agora estás a magoá-los de volta. E isso não torna o que aconteceu comigo menos real. Ana enxugou os olhos com raiva. Isso não muda o fato de eu ter sido humilhada. Não apaga o vídeo, não me devolve a minha dignidade. Tudo o que faz é me fazer sentir responsável por tudo o que acontecer a eles. Mateo parecia abalado. Tu não és responsável. Eu sou. Mas nós somos casados, Ana sussurrou. O que fazes, fazes em meu nome. E eu não posso carregar esse peso, Mateo. Não posso ser a razão pela qual a vida de alguém desmorona, mesmo que mereça. O banheiro ficou em silêncio, exceto pelo gotejar da torneira. Finalmente, Mateo falou, sua voz quase inaudível. Então, o que queres que eu faça? Ana vinha se perguntando isso há dias. O que ela queria? Que Ethan enfrentasse as consequências? Sim. Que as pessoas entendessem o que ele tinha feito? Com certeza. Mas que toda a família dele perdesse tudo? Que Mateo se tornasse alguém que destruía vidas tão facilmente quanto salvava a dela? Quero que se lembre por que está fazendo isso, ela disse finalmente. É por justiça ou por vingança? Porque são coisas diferentes, Mateo. E não tenho a certeza se ainda sabes a diferença. Mateo olhou para ela por um longo momento, depois disse baixinho. Talvez tenhas razão. O quê? Disseste que não posso construir a paz com base na humilhação. Ele aproximou-se, e desta vez ela não recuou. Mas talvez eu possa construir a justiça com base na memória, garantindo que isto seja importante, criando algo bom a partir de algo terrível. Como? Ainda não sei. Ele tocou suavemente o cabelo novo e mais curto dela. Mas tens razão. Estive tão concentrado em destruí-los que me esqueci do que realmente estou a lutar. Os seus olhos escuros encontraram os dela. Estou a lutar por um mundo onde o que aconteceu contigo nunca aconteça a mais ninguém. E não posso criar esse mundo apenas através da destruição. Ana sentiu algo soltar-se no seu peito. Não era exatamente alívio, mas esperança. Então vais parar? Ela perguntou. Mateo hesitou. Vou ajustar. Pensar estrategicamente em vez de emocionalmente, ele segurou o rosto dela. Mas Ana, não posso parar completamente. Não até ter a certeza de que eles entendem. Não até que haja uma mudança real. Não era a resposta que ela queria. Mas olhando nos olhos dele, vendo o conflito ali, a guerra entre o amor dele por ela e a sua necessidade de justiça, ela entendeu. Isso não tinha acabado. Mas talvez, apenas talvez, pudesse terminar de forma diferente do que ela temia. Está bem, ela sussurrou. Apenas lembre-se de quem você é. Lembra-te por que é que casei contigo. Por que é que casaste comigo? Perguntou Mateo suavemente. Ana conseguiu um pequeno sorriso triste. Porque és o homem mais gentil que já conheci. Não te esqueças dessa gentileza, Mateo. Mesmo quando estiveres a ser estratégico. Ele beijou a testa dela e ela sentiu-o tremer ligeiramente. As palavras dela tinham feito efeito. Não o suficiente para o impedir, mas o suficiente para o mudar. E por agora, isso teria de ser suficiente. A chamada começou na segunda-feira de manhã. O telefone de Richard Marlowe tocou às 7 horas. Era o chefe do departamento de construção da cidade. Richard, temos um problema com o projeto Hudson Yards. Chegou uma nova avaliação ambiental. Parece que precisaremos interromper a construção enquanto aguardamos a revisão. Avaliação ambiental. Passamos na inspeção há 3 meses. Novas regulamentações federais fora do meu alcance. Richard desligou e imediatamente recebeu outra chamada. A Autoridade de Desenvolvimento do Brooklyn. A licença para o seu projeto de condomínio de luxo em Williamsburg, que deveria começar a ser construído em 2 semanas,
foi sinalizada por inconsistências de zoneamento. Que inconsistências? Temos a aprovação há 8 meses. Há algumas questões sobre os levantamentos originais. Precisamos de fazer uma nova revisão. Pode demorar de 60 a 90 dias. Às 9 horas, Richard tinha recebido mais 4 chamadas. Cada projeto atrasado, revisto, questionado, suspenso. Cada desculpa diferente, mas o efeito idêntico. As operações do Marlowe Group estavam a parar. Isto é coordenado, disse Richard à sua equipe executiva numa reunião de emergência. Alguém está a atacar-nos de todos os ângulos. Mas quem tem esse tipo de alcance? Perguntou o seu diretor de operações. Isto não é apenas pressão comercial. Isto é regulamentação governamental. Richard disse o nome como se fosse uma maldição. Ele tem conexões que não compreendemos. Pessoas que não podemos tocar. James Chin abriu uma planilha. E fica pior. 3 dos nossos principais fornecedores ligaram esta manhã. Estão a reavaliar os seus acordos de parceria. Tradução. Estão a rescindir os contratos. Não podem simplesmente rescindir. Temos acordos legais. Estão dispostos a pagar as multas. Alguém lhes está a oferecer melhores condições no outro lugar. A voz de James estava sombria. E, senhor, as ações caíram mais 12% na abertura do mercado. Estamos 40% abaixo do total da semana passada. 40% em uma semana. Richard sentiu as paredes a fecharem-se. Ana viu as notícias enquanto estava no restaurante. Ela finalmente voltou ao trabalho, precisando mais do que nunca de se esconder. Os seus colegas de trabalho tratavam-na com cuidado, como se ela pudesse quebrar, mas pelo menos tratavam-na como uma pessoa. A TV acima do balcão mostrava um segmento de notícias financeiras. Marlowe Group em queda livre. O que está por trás do colapso repentino de um gigante imobiliário? Semana difícil para esses caras, Jake, o cozinheiro, comentou. Mas não poderia ter acontecido com pessoas mais legais. Viste o que aquele miúdo Ethan te fez? O estômago de Ana revirou-se. Sim, eu estava lá. Ah, certo. Desculpa. Jake parecia envergonhado. Eu só quis dizer karma. Tu sabes, karma. Todos continuavam a usar essa palavra como se o universo estivesse naturalmente a equilibrar-se, sem ser deliberadamente empurrado pelas mãos invisíveis do marido dela. Ela pegou no telemóvel e enviou uma mensagem ao Mattel. Precisamos de conversar esta noite. A resposta dele veio imediatamente. Claro, eu amo-te. 3 palavras que costumavam fazê-la sentir-se segura. Agora, faziam-na sentir-se cúmplice. Naquela tarde, o inspetor sanitário apareceu em 3 hotéis de Marlowe ao mesmo tempo. Violações do código em todos os lugares. Sistemas de combate a incêndios desatualizados. Problemas de armazenamento inadequado de alimentos que, de alguma forma, nunca haviam sido problemas durante as inspeções anteriores. Isso é assédio. Richard gritou ao telefone para o supervisor do inspetor. Estes hotéis estão em funcionamento há 15 anos. Então, eles violam o código há 15 anos. Senhor Marlowe, sugiro que resolva isso. As multas seriam na casa dos milhões. Os reparos levariam meses. A publicidade seria devastadora. E em meio a tudo isso, o nome de Mattel Ricci não aparecia em lugar nenhum. Sem ligações óbvias, sem interferência, apenas uma série de coincidências infelizes que eram tudo menos coincidentes. Disseste que irias pensar estrategicamente em vez de emocionalmente, disse Ana naquela noite. Ela sentou-se à frente de Mattel na mesa da cozinha, com os braços cruzados. Isto não parece estratégico. Parece aniquilação. Mattel serviu vinho para ambos. É estratégico. Estou a remover sistematicamente a capacidade deles de continuar a operar, mantendo as minhas impressões digitais longe de tudo. Isso não é melhor, Mateo. Isso é apenas ser sorrateiro em relação à destruição. Não, ele pousou a garrafa de vinho cuidadosamente. É ser preciso. Todos os regulamentos que estou a usar são reais. Todas as inspeções são legítimas. Todos os fornecedores que estão a ir embora estão a fazê-lo porque lhes estou a oferecer melhores condições. Condições que ajudam os seus negócios a crescer. Ele olhou nos olhos dela. Não estou a infringir leis, Ana. Estou a aplicá-las. Estou a usar o sistema exatamente como foi concebido para funcionar. Contra uma família. Contra uma família que vem contornando esse mesmo sistema há décadas. A voz de Mattel era calma, mas firme. Os Marlowe têm usado o seu dinheiro e influência para evitar inspeções, ignorar regulamentos, subornar funcionários.
Não estou a criar problemas para eles. Estou a remover a proteção que lhes permite ignorar os problemas existentes. Ana queria discutir, mas não podia negar a lógica. Então, isto é justiça. Isto é responsabilidade. Mateo estendeu a mão para ela. E Ana, prometo-te, estou a fazer isto com cuidado, com ponderação. Ninguém vai ser prejudicado, exceto as pessoas que merecem. E os seus funcionários, as pessoas que trabalham para o Marlowe Group e que não fizeram nada de errado. Mateo fez uma pausa. Já providenciei para que as pessoas-chave recebam ofertas de emprego de empresas concorrentes, melhores salários, melhores benefícios. Ele apertou a mão dela. Tinhas razão. Não posso deixar pessoas inocentes sofrerem por causa do que o Ethan fez. Por isso não vou deixar. Ana olhou para ele, dividida entre a admiração e o medo. Este era o homem com quem ela se casara, aquele que pensava 10 passos à frente, que considerava todos os ângulos. Mas também era um homem que exercia o poder de maneiras que ela não conseguia compreender totalmente. Até onde isso vai? Ela perguntou baixinho. Até onde for necessário. Isso não é uma resposta. Mateo ficou em silêncio por um momento. Então Richard Marlowe vai me ligar dentro de 48 horas. Ele vai querer se encontrar, negociar, fazer um acordo. Ele olhou para ela fixamente. E é aí que decidirei como isto vai acabar. O telemóvel de Ana vibrou. Outro alerta de notícias. Marlowe Group enfrenta tempestade perfeita de contratempos regulatórios. Tempestade perfeita. Como se a natureza tivesse arranjado isso. O que você vai dizer a ele? Ana perguntou. Quando ele ligar, a expressão de Mateo era indecifrável. Isso depende do que ele oferecer. Richard Marlowe ligou na quarta-feira à noite, exatamente 32 horas após a conversa de Ana e Mateo. Mateo deixou tocar 3 vezes antes de atender. A voz do Sr. Richard estava controlada, profissional, derrotada. Acho que é hora de conversarmos cara a cara. Concordo, disse Mateo agradavelmente. Quando e onde? No meu escritório amanhã às 10 horas. Não, o tom de Mateo não mudou. Terreno neutro, a sala de conferências do Plaza. Ao meio-dia, uma pausa. Richard Marlowe não estava habituado a receber ordens. Não. Tudo bem, disse ele finalmente. Ao meio-dia. Só tu e eu. Só tu e eu, concordou Mateo. Desligou e olhou para Ana, que estava a ouvir da porta. Estava a acontecer, disse ele. O coração de Ana batia forte. O que vais fazer? Mateo levantou-se e caminhou até ela, puxando-a para perto. Quando? Ele disse simplesmente. Mas nos nossos termos, nos teus termos. Ela queria acreditar nele. Ela queria acreditar que tudo acabaria bem, que a justiça seria feita sem mais destruição, que Mateo continuaria a ser o homem com quem ela se casara. Mas enquanto o abraçava na cozinha, ela não conseguia afastar a sensação de que algumas guerras mudavam todos os que as travavam, mesmo os vencedores. A sala de conferências no 405º andar do Plaza tinha vista para o Central Park. Janelas do chão ao teto emolduravam as árvores de outono como uma pintura, todas douradas e vermelhas. A mesa era de mogno polido, longa o suficiente para acomodar 20 pessoas. Apenas 2 cadeiras estavam ocupadas. Richard Marlowe sentou-se em uma das extremidades, seu terno caro incapaz de esconder o cansaço em seu rosto. Ele envelhecera 10 anos em uma semana. Uma barba, por fazer cinzenta, sombreava o queixo, e os olhos tinham o olhar assombrado de um homem que via o seu império desmoronar. Mateo sentava-se na outra extremidade, perfeitamente composto, fato escuro, camisa branca impecável, sem gravata. Parecia que tinha dormido 12 horas e passado a manhã num spa. Entre eles, 15 metros de mesa vazia e tudo o que ficou por dizer. Obrigado por se encontrar comigo, começou Richard, com a voz cuidadosamente neutra. Claro, as mãos de Mateo estavam cruzadas sobre a mesa, relaxadas, pacientes. Richard limpou a garganta. Vou ser direto. Eu sei o que você está a fazer. As compras de ações, a pressão regulatória, os problemas com fornecedores. É tudo coordenado. É deliberado. E é devastadoramente eficaz. É mesmo? A expressão de Mateo não revelou nada. Você sabe que é. Richard inclinou-se para a frente. A minha empresa perdeu 42% do seu valor de mercado em uma semana. Os projetos estão paralisados. Os investidores estão em pânico. A nossa reputação está em frangalhos. Ele fez uma pausa. O senhor deixou claro o seu ponto de vista, senhor. Rich,
Mostrou-nos que tem poder, que cometemos um erro. O seu filho cometeu um erro. Mateo corrigiu suavemente. O senhor está apenas a pagar por isso. Ethan é jovem, estúpido e embriagado de privilégios. Eu sei disso. A mãe dele e eu estamos horrorizados com o que ele fez à sua esposa. A voz de Richard era sincera, suplicante. Mas destruir toda a nossa empresa, deixar milhares de pessoas sem emprego, isso não é a justiça. É um exagero. Mateo não disse nada. Apenas esperou. Richard enfiou a mão na pasta e tirou uma pasta. Estou disposto a corrigir isso. O Ethan vai emitir um pedido de desculpas público. Um pedido de desculpas verdadeiro, escrito por ele, reconhecendo o que fez. Vamos doar 5 milhões de dólares para uma instituição de caridade à escolha da sua esposa. E ele deslizou a pasta pela mesa. Vamos oferecer-lhe uma participação de 10% no Marlowe Group, direitos de voto totais, um lugar no conselho de administração. Terá uma palavra a dizer sobre como vamos operar daqui para a frente. A pasta ficou entre eles. Mateo não estendeu a mão para pegá-la. 10%. Ele repetiu pensativo. Isso é generoso. Vale cerca de 80 milhões. Mesmo com a recente queda das ações, as mãos de Richard tremiam levemente. É uma oferta de paz, Sr. Rishi. Uma forma de amenizar as coisas. Terá influência, lucro e a satisfação de saber que aprendemos a lição. Mateo sorriu, não calorosamente nem friamente, apenas com sabedoria. Sr. Marlowe, disse ele baixinho, acho que está a entender mal a situação. O que quer dizer? Está a oferecer-me um lugar à sua mesa, uma parte da sua empresa, uma forma de lucrar com os negócios da sua família. Mateo levantou-se lentamente, caminhando ao longo da mesa em direção a Richard. Os seus passos ecoaram na sala silenciosa. Mas veja, eu não quero uma parte da sua mesa. Ele parou diretamente em frente a Richard. Eu sou o dono do prédio onde ela fica. O rosto de Richard empalideceu. O quê? As portas da sala de conferências se abriram. 2 homens de terno entraram. Advogados. Pela aparência deles, eles carregavam pastas com documentos. Estes são representantes da Apex Holdings, Kronos Investment Group e Sterling Capital Partners, disse Mateo calmamente. Talvez reconheça esses nomes. São as empresas de fachada que têm comprado as suas ações. As mãos de Richard apertaram os braços da cadeira. Nos últimos 7 dias, através de 32 veículos de aquisição diferentes em 14 países, comprei, diretamente ou através de procuradores controlados, 51% das ações em circulação do Marlowe Group. A voz de Mateo nunca subiu acima do tom de conversa. Às 9h da manhã de hoje, eu possuo o controle acionário da sua empresa. Os advogados colocaram 3 pastas na frente de Richard. Documentos legais, papéis de aquisição, certificados de ações, todos reais, todos juridicamente vinculativos, todos já arquivados na SEC. Isso é impossível, sussurrou Richard, folheando os papéis com as mãos trêmulas. Esse tipo de aquisição, a coordenação, o capital necessário é substancial, sim, concordou Mateo, mas não impossível, apenas caro. E eu tenho recursos caros. Richard olhou para ele com o rosto pálido. Não pode fazer isto. Existem leis, regulamentos de aquisição hostil, todos os quais segui à risca. Mateo voltou para o seu lugar, acomodando-se confortavelmente. Todas as compras foram legais, todas as divulgações devidamente registradas, todos os regulamentos cumpridos. Os seus advogados podem rever a documentação. Eles vão ver que está tudo em ordem. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de papéis a farfalhar, enquanto Richard procurava desesperadamente por algo, qualquer coisa que tornasse isso falso. Por quê? Richard finalmente perguntou com a voz rouca. Se você já controla a empresa, por que concordou com esta reunião? Por que me deixou passar vergonha com ofertas que você não precisa? Precisa? A expressão de Mateo suavizou-se ligeiramente. Porque a minha esposa me pediu para pensar estrategicamente em vez de emocionalmente, e a estratégia requer compreender o seu oponente, ele apontou para a pasta que Richard tinha trazido. A sua oferta disse-me tudo o que eu precisava de saber. Acha que isto é sobre dinheiro, sobre poder, sobre negócios, não é? Não, a voz de Mateo ficou fria. É sobre garantir que o que aconteceu com Ana nunca aconteça com mais ninguém. Trata-se de ensinar à sua família e a todas as famílias como a sua que há consequências para a crueldade.
Consequências reais. Richard afundou-se na cadeira, derrotado. E agora? Você liquida a empresa, vende-a em pedaços, destrói tudo o que o meu pai construiu. Isso depende, disse Mateo. De quê? De você estar disposto a realmente mudar? Mateo levantou-se. Eu possuo 51%, Sr. Marlowe, mas você ainda possui 23%. O seu conselho ainda tem influência. O seu nome ainda está na empresa. Ele dirigiu-se para a porta e parou. A questão é, está disposto a usar essa influência para construir algo melhor? Ou vai lutar contra mim e ver tudo arder? Richard olhou para os documentos espalhados à sua frente. Décadas de trabalho, o legado do seu pai, a herança do seu filho. Tudo agora controlado pelo homem cuja esposa Ethan humilhou por diversão. Não tenho escolha, tenho, disse Richard amargamente. Você sempre tem escolha, respondeu Mateo. Só não tem mais controle. Há uma diferença. Ele caminhou até a porta e olhou para trás uma última vez. Os meus advogados entrarão em contato consigo com os termos. Pense cuidadosamente na sua resposta, Sr. Marlowe, porque esta é a única oferta que receberá de mim. E se eu recusar... Mateo sorriu. Então saberá exatamente como posso desmantelar completamente uma empresa na qual tenho participação controladora. Legalmente, sistematicamente, completamente. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave. Richard Marlowe ficou sentado sozinho na sala de conferências, rodeado de papéis que provavam que ele perdido uma guerra que nem sabia que estava a travar até que já estivesse terminada. Ana estava a dobrar roupa lavada quando o seu telemóvel explodiu com notificações. Não metaforicamente, explodiu mesmo. Um zumbido atrás do outro, até que ela o agarrou frustrada e viu a manchete em destaque em todas as plataformas de redes sociais. Investigação federal. O Marlowe Group teria desviado fundos de caridade para um esquema de evasão fiscal. O seu estômago revirou. Ela clicou no artigo. A assinatura era da ProPublica, um respeitado veículo de jornalismo investigativo. A matéria era detalhada, metódica, devastadora. De acordo com documentos vazados de uma investigação federal em andamento, o Marlowe Group vinha usando eventos de caridade, incluindo o próprio banquete em que Ana foi humilhada, para canalizar dinheiro de doações por meio de empresas de fachada. As doações eram deduzidas como deduções fiscais, enquanto o dinheiro era secretamente encaminhado de volta para a Marlowe Properties por meio de honorários de consultoria e contratos de serviços. O artigo incluía cópias de registros financeiros, cadeias de e-mails, extratos bancários, tudo meticulosamente documentado, tudo condenatório. Um e-mail enviado da conta pessoal de Ethan Marlowe dizia literalmente: Pai, o esquema de caridade funciona perfeitamente. Deduzi 2 milhões, repasso pela conta nas Ilhas Caimão e embolso 18 milhões limpos. O inspetor não vai tocar nisso. Ana leu 3 vezes, com as mãos a tremer. Depois, leu o aviso no final. Os representantes do Marlowe Group recusaram-se a comentar. Os investigadores federais não confirmaram nem negaram a existência de uma investigação. O telefone dela tocou. Mateo, não, ela disse quando atendeu. Ana, não me diga que não fez isto. Não me diga que é coincidência. A voz dela tremia. Uma investigação federal. Documentos vazados. O timing é perfeito demais. Mateo. Silêncio do outro lado da linha. Diz alguma coisa, exigiu Ana. Eu não vaze nada, disse Mateo com cuidado. Eu não sei quem deu esses documentos à ProPublica, mas tu sabias que eles existiam, sim. E tu sabias que eles viriam à tona. Eu suspeitava. Ana fechou os olhos. Há quanto tempo tu tens esses documentos, Ana? Há quanto tempo? Uma pausa, depois baixinho. Há cerca de 4 dias. Os meus contabilistas forenses os encontraram enquanto faziam a devida diligência após a aquisição. Durante dias, ele ficou com as provas de crimes federais durante 4 dias, à espera, a planear. Podias tê-las entregue às autoridades imediatamente, disse Ana. Era o que uma pessoa normal faria. Podia ter feito isso, concordou Mateo. Mas as pessoas normais não ganham guerras. Isto não é uma guerra, Mateo. Isto é, ela procurou as palavras certas. Isto é destruição total. Não os derrotaste, enterraste-os. Eles enterraram-se a si próprios, disse Mateo, com a voz a endurecer. Esses documentos são reais, Ana. Esses crimes são reais. Eu não obriguei o Ethan a escrever aquele e-mail.
Não forcei a Marlo a roubar da caridade. Apenas me certifiquei de que a verdade viesse à tona, vazando-a para a imprensa, em vez de para as autoridades. Não vazei nada. Mas se outra pessoa o fez, alguém que trabalha no Marlowe Group, alguém que está revoltado com o que descobriu, não posso controlar isso. Ana sentiu-se mal. A negação plausível era tão perfeita que era quase bela. Não havia vestígios de Mattel nisto. A fuga de informação poderia ter vindo de qualquer pessoa, um funcionário revoltado, um denunciante, um agente federal. No entanto, ela sabia. No fundo, ela sabia. Tu orquestraste isto, sussurrou ela. Eu assegurei que fosse feita justiça. Pare de chamar isso de justiça, gritou Ana, surpreendendo-se a si mesma. Isso é vingança, Mateo. Vingança completa, total, avassaladora. Você não apenas os fez pagar pelo que Ethan fez. Você destruiu todo o legado deles, a empresa, a reputação, a liberdade. Se essa investigação federal for real, se a voz de Mattel ficou fria, Ana, eles cometeram crimes, crimes reais. Eles roubaram de instituições de caridade que ajudavam crianças doentes, famílias sem abrigo, pacientes com cancro. Eles pegaram dinheiro destinado a pessoas que precisavam desesperadamente dele e o usaram para comprar casas de férias e carros de luxo. A voz dele tremia de raiva genuína. Então, sim, eu me certifiquei de que esses crimes fossem expostos. E sim, eu me certifiquei de que isso acontecesse da maneira mais pública e devastadora possível. Porque é isso que eles merecem. Ana afundou no sofá, com o telefone pressionado contra a orelha. E o que eu mereço? O que você quer dizer? Eu mereço um marido que não me aterrorize, disse ela baixinho. Eu mereço olhar para ti e ver o homem com quem me casei, não alguém que manipula investigações federais e arruína vidas com a mesma facilidade com que faz café pela manhã. Mateo ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava rouca. Eu fiz isso por ti. Não, Ana disse. Fizeste isto por ti, pelo teu ego, pela tua necessidade de vencer. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pedi-te para parares, pedi-te para pensares estrategicamente em vez de emocionalmente. E ouviste. Ser mais inteligente na vingança em vez de parares de magoar as pessoas. Eles magoaram-te primeiro e agora estão destruídos. Ana gritou. A empresa deles desapareceu. A reputação deles está arruinada. Eles enfrentam prisão federal. Quando é que isto acaba, Mateo? Quando estiverem falidos? Quando estiverem na prisão? Quando estiverem mortos? Quando a tua vingança finalmente parecer suficiente? A linha ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante dela. Eu amo-te, disse Mateo finalmente, com a voz quase inaudível. Tudo o que fiz, fiz porque te amo. Porque não suportava ver-te sofrer e não fazer nada. Fizeste muito mais do que algo, sussurrou Ana. Tornaste-te alguém que eu não reconheço. Ana, por favor, preciso de espaço. Ela disse. Preciso de pensar. Preciso de descobrir se consigo viver com o que fizeste, com o que és capaz de fazer. Para onde vais? Para a casa da minha irmã em Boston. Só por alguns dias, disse ela, enxugando os olhos. Não me sigas. Não mandes pessoas para me vigiar. Não. Não sejas essa pessoa. Por favor. Outro longo silêncio. Está bem, Mattel disse baixinho. Vou dar-te espaço. Mas, Ana, o quê? Não me arrependo de ter exposto os crimes deles. Não me arrependo de ter garantido que enfrentassem as consequências. A sua voz era firme e segura. Mas lamento que isso me tenha custado a tua confiança. Essa é a única coisa que nunca quis perder. Ana desligou sem responder. Sentou-se no sofá, a olhar para o telemóvel, enquanto as notificações continuavam a chegar. A história de Marlo estava agora em todo o lado. Noticiários por cabo, redes sociais, programas de entrevistas noturnos, o rosto de Ethan ao lado de fotos ao estilo de fichas policiais, o pai dele com um ar abatido à porta dos escritórios em Manhattan. E algures no meio de todo aquele caos, orquestrado com precisão e executado com eficiência implacável, estava a mão invisível do seu marido. Mateo tinha vencido completamente, sem derramamento de sangue, perfeitamente. E Ana nunca se tinha sentido tão sozinha. Ana estava a fazer as malas quando ouviu a porta da frente abrir.
Ela disse a Mateo que ia para Boston, mas ainda não tinha partido. Não conseguia se mover. Estava parada no quarto há 20 minutos, olhando para uma mala vazia, paralisada pelo peso de tudo o que tinha acontecido. Os passos dele eram silenciosos no piso de madeira. Quando ele apareceu na porta, parecia cansado. Não fisicamente. Mateo nunca parecia fisicamente cansado. Mas havia algo nos seus olhos, algo pesado. Ainda estás aqui, disse ele. Vou embora. Ana dobrou uma camisola mecanicamente. Só precisava de fazer as malas. Ana, podemos conversar? Acho que já dissemos tudo. Por favor. Ele entrou no quarto. 5 minutos. Depois chama um carro para ti. Vou dar-te todo o espaço que precisares. As mãos de Ana pararam sobre a mala. Ela não se virou. O que mais há para dizer, Mateo? Tu ganhaste. Os Marlowe estão destruídos. Ethan provavelmente irá para a prisão. A empresa do pai dele é tua. Tu conseguiste tudo o que querias. Eu não consegui o que queria, disse Mateo baixinho. Eu queria que tu te sentisses segura, protegida, sabendo que ninguém jamais iria magoar-te assim novamente. Enterrando-os, Ana finalmente virou-se para encará-lo, destruindo sistematicamente todos os aspectos das vidas deles. Isso não é proteção, Mateo. Isso é aniquilação. Eles mereceram. Talvez tenham merecido. A voz de Ana falhou. Talvez Ethan merecesse perder tudo. Talvez o pai dele merecesse ter os seus crimes expostos. Talvez existam pessoas terríveis que magoaram outras e mereceram tudo o que lhes fizeste. Ela enxugou os olhos com raiva. Mas não resolveste nada. Não tornaste o mundo melhor. Não criaste justiça. Apenas os enterraste tão fundo que nunca mais verão a luz do dia. Mateo cerrou os dentes. Então o que eu deveria ter feito? Deixá-los pedir desculpas e seguir em frente? Deixar Ethan sem enfrentar consequências reais? Deixá-los continuar a agir da mesma forma, magoando as mesmas pessoas, roubando das mesmas instituições de caridade? Não sei. A compostura de Ana finalmente se quebrou. Não sei qual é a resposta certa, mas sei que ver-te tornar-te nesta pessoa calculista e implacável que manipula investigações, destrói empresas e controla tudo nas sombras, assusta-me, Mateo. Assusta-me muito. Eu ainda sou a mesma pessoa. Não, não és. Ana abanou a cabeça. O homem com quem me casei teria ficado zangado. Sim, teria querido justiça, com certeza. Mas ele não teria orquestrado uma aquisição corporativa completa em 14 países. Ele não teria vazado documentos federais para maximizar o impacto da mídia. Ele não teria feito isso. Ter feito isso, ela gesticulou impotente. Ele não teria gostado disso. Mateo ficou muito quieto. Achas que eu gostei disso, não é? Ana olhou nos olhos dele. Nem um pouco. A estratégia, a precisão, a forma como cada movimento funcionou na perfeição. A forma como te sentaste em frente ao Richard Marlowe e lhe disseste que eras o dono da empresa dele, podes dizer-me que foi tudo por justiça, tudo por proteção. Mas Mateo também havia poder nisso, e o poder muda as pessoas. As palavras pairaram entre eles como fumo. Tens razão, disse Mateo finalmente, a voz pouco acima de um sussurro. Ana pestanejou. O quê? Tens razão. Ele aproximou-se lentamente, como se tivesse medo que ela fugisse. Havia uma parte de mim que sentia satisfação. Ver os dois perceberem que me subestimaram. Ver o império deles desmoronar, sabendo que eu tinha vencido de forma tão completa que eles nem conseguiam compreender a dimensão da perda. As mãos deles se cerraram ao lado do corpo. E você está certa em ter medo disso, porque eu também tenho um pouco de medo. Ana prendeu a respiração. Quando te vi de joelhos naquela noite, Mateo continuou, com a voz rouca. Algo dentro de mim se partiu. Ou talvez tenha acordado. Algo que passei anos a controlar, a manter em silêncio. Ele olhou para ela com olhos assombrados. A minha mãe morreu quebrada e pobre porque homens com poder a esmagaram e não sentiram nada. Jurei que nunca deixaria isso acontecer com alguém que eu amasse. E quando aconteceu, quando te vi humilhada, chorando, implorando, sua voz falhou. Tornei-me exatamente o que precisava ser para garantir que isso nunca mais acontecesse. Um monstro? Ana sussurrou. Uma arma. O riso de Mateo era vazio. Preciso, eficiente, impiedoso. Tudo o que era necessário para vencer. Ele fez uma pausa. Mas estás a perguntar-me se posso largar essa arma?
Se posso voltar a ser apenas Mateo, o teu marido, o homem que te faz café e te deixa bilhetes idiotas. Podes. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e Ana viu a guerra se desenrolando por trás de seus olhos. A parte dele que havia orquestrado essa vingança perfeita contra a parte que só queria ser amada por sua esposa. Não sei, ele admitiu. Sei que deveria dizer que sim, prometer que nunca mais farei algo assim. Mas, Ana, se alguém te magoar amanhã, se alguém te fizer sentir assim novamente, a sua voz ficou dura. Eu faria tudo exatamente da mesma forma, talvez pior. A honestidade disso foi como um tapa. Para que nunca mais enterrem alguém como tu. Mateo disse baixinho. Foi por isso que o fiz. Não apenas por vingança, não apenas por justiça, mas para enviar uma mensagem tão alta, tão clara, que qualquer um que sequer pense em tratar outra pessoa da maneira como o Ethan te tratou, se lembrará do que aconteceu com ele. Lembrará do que sou capaz. Ele olhou nos olhos dela. E sim, isso torna-me perigoso. E sim, tu deves ter medo. Mas preciso que compreendas. Só sou perigoso para as pessoas que magoam aqueles que amo. Ana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. E se isso não for suficiente? E se eu não conseguir viver sabendo do que és capaz? E se sempre que olhar para ti, eu vir esse teu lado e não conseguir esquecê-lo? O rosto de Mateo se contorceu. Então eu perco a única coisa que sempre importou, disse ele. Porque tudo o que fiz, cada passo que dei, cada empresa que destruí, não significa nada se tu saíres por aquela porta e não voltares. Ana voltou-se para a mala e acrescentou outra camisola com as mãos trêmulas. Não estou a dizer que não vou voltar, disse ela baixinho. Só estou a dizer que preciso descobrir se consigo viver com isto contigo, com o que significa amar-te. E se não conseguires? Ana fechou a mala, puxando o fecho lentamente. Então, pelo menos, terei tentado, sussurrou ela. Passou por ele, com a mala na mão. Na porta do quarto parou sem se virar. O homem com quem me casei teria lutado pela justiça, disse ela. Mas ele teria se lembrado da misericórdia também. Também. Tenta encontrar esse equilíbrio, Mateo, antes que a arma seja tudo o que reste. Então ela saiu, deixando-o sozinho no quarto deles, rodeado por tudo o que tinham construído juntos, e a perguntar-se se tinha acabado de destruir tudo. Ana estava em Boston há 3 dias quando a notícia foi divulgada. Ela estava sentada na cozinha da sua irmã Helena, a tomar a sua segunda chávena de café e a tentar ignorar o seu telemóvel quando Helena entrou com o seu portátil. Precisas de ver isto, disse Helena, colocando-o sobre a mesa. Ana não queria ver nada. Passara 3 dias a tentar não ver notícias sobre Mateo, o Marlo ou qualquer coisa relacionada com a confusão que deixara para trás. Desligar as notificações, evitar as redes sociais e até deixara de verificar o e-mail. Helena, eu realmente não quero. Ana, olha! Algo na voz da irmã a fez olhar. A manchete dizia, Mateo Reich anuncia a fundação de os 500 milhões de dólares para a dignidade e proteção dos trabalhadores. A chávena de café de Ana parou a meio caminho dos lábios, congelou a chávena de café a meio caminho dos lábios. O artigo explicava que Mateo tinha reestruturado a sua aquisição do Marlowe Group, liquidando certos ativos e redirecionando-os para uma fundação de caridade recém-criada. A Fundação Ana Ricci para a Dignidade no Trabalho se concentraria em proteger os trabalhadores do setor de serviços contra assédio, abuso e exploração. Ela forneceria assistência jurídica, defesa, programas de treinamento e assistência financeira de emergência. Mas não foi essa reviravolta que fez as mãos de Ana tremerem. A lista inaugural de doadores da fundação mostrava que a família Marlowe havia contribuído com 250 milhões de dólares, metade do financiamento total da fundação. Que diabos? Sussurrou Ana. Ela percorreu freneticamente o artigo. Havia citações de Mateo sobre a experiência da sua esposa que inspirou a fundação, declarações sobre transformar a tragédia em mudança positiva e, então, escondido no meio. A família Marlowe demonstrou o seu compromisso em reparar o erro, prometendo recursos substanciais para garantir que nenhum trabalhador do setor de serviços passe pelo que a minha esposa passou. A sua contribuição representa não apenas apoio financeiro, mas uma mudança fundamental de valores. O telemóvel de Ana vibrou. Uma mensagem de Mateo.
Sei que pediste espaço, mas achei que deverias ouvir isso de mim primeiro. Verifica o teu e-mail. Com as mãos trêmulas, Ana abriu o e-mail. A mensagem era curta. Cara, pediste-me para encontrar equilíbrio, para lembrar da misericórdia junto com a justiça. Estou a tentar. Os Marlowe não cometeram apenas crimes contra a lei. Eles cometeram crimes contra a dignidade humana. Mas tu estavas certa. Enterrá-los não resolve nada. Não ajuda a próxima pessoa que for tratada da mesma forma que tu foste tratada. Então, fiz um acordo com eles. Em troca de uma redução das acusações e da oportunidade de manter 15% da empresa, sem direito a voto, a família Marlowe concordou em financiar esta fundação. Richard e Ethan farão parte do conselho consultivo sem remuneração. Passarão a próxima década a trabalhar ativamente para desfazer a cultura que criaram. Não é misericórdia, é redenção. Redenção forçada, talvez, mas redenção mesmo assim. A fundação tem o teu nome porque foste tu que a inspiraste. Não por causa do que aconteceu contigo, mas por causa do que me disseste. Não se pode construir a paz com base na humilhação. Tinhas razão. Mas talvez possamos construir algo de bom a partir disso. Amo-te, quer voltes para casa ou não. Amo-te, e Ana leu 3 vezes. Então ela abriu o seu portátil e começou a pesquisar. A conferência de imprensa tinha acontecido naquela manhã. Ana encontrou o vídeo completo no YouTube. Mattel estava em um pódio, impecavelmente vestido como sempre, com um cenário mostrando o logotipo da fundação. 2 mãos estendidas uma para a outra, uma oferecendo ajuda, a outra recebendo-a. Mas ele não estava sozinho. À sua esquerda estava Richard Marlowe, parecendo 10 anos mais velho do que na reunião no Plaza. À sua direita, Ethan Marlowe. O seu sorriso arrogante foi substituído por algo que parecia quase vergonha. 3 semanas atrás, Mateo começou, com voz calma e comedida. A minha esposa passou por algo que ninguém deveria passar. Ela foi humilhada, agredida e desumanizada enquanto simplesmente fazia o seu trabalho. A câmara focou Ethan, que visivelmente estremeceu. O responsável está ao meu lado hoje. Não porque eu o perdoei. O perdão não me cabe a mim conceder, mas porque ele e a sua família concordaram em passar a próxima década a provar que compreendem a gravidade do que aconteceu. Mattel apontou para o ecrã atrás dele, que agora mostrava a declaração de missão da Fundação. Fundação Anarici fornecerá recursos e proteção para trabalhadores de serviços em todo o país. Representação legal para aqueles que enfrentam assédio. Fundos de emergência para aqueles que perdem seus empregos após denunciarem abusos. Programas de treinamento que ensinam tanto trabalhadores quanto empregadores sobre dignidade, respeito e responsabilidade. Ele fez uma pausa e a câmera captou algo inesperado em sua expressão. Incerteza, vulnerabilidade. A minha esposa disse-me que não se pode construir a paz com base na humilhação. Ela estava certa. Mas ela também me mostrou que, às vezes, as pessoas que causam danos podem fazer parte da solução se estiverem dispostas a trabalhar para isso. Richard Marlowe aproximou-se do microfone. As suas mãos tremiam ligeiramente. O que o meu filho fez é imperdoável, disse Richard com a voz rouca. O que a cultura da nossa empresa permitiu foi vergonhoso. Passamos décadas a acreditar que a nossa riqueza e influência nos colocavam acima das consequências, acima da responsabilidade. Ele respirou fundo. Estávamos errados, e esta fundação é o nosso primeiro passo, o primeiro de muitos passos para corrigir isso. Então Ethan falou e Ana teve que pausar o vídeo porque as suas mãos tremiam muito. Não espero perdão, disse Ethan, olhando diretamente para a câmara. O que fiz à senhora Rich foi cruel, degradante e errado. Achei engraçado. Achei que tinha o direito de tratar as pessoas como quisesse por causa de quem era a minha família. A sua voz falhou. Eu estava errado e vou passar muito tempo a provar que compreendo isso. O vídeo mostrava repórteres a fazer perguntas. Mattel a lidar com elas com prática. Os Marlowe pareciam desconfortáveis, mas presentes e comprometidos. Ana fechou o seu portátil. Ele transformou-os em aliados. Helena disse baixinho. Ela estava a observar por cima do ombro de Ana. Na verdade, isso é brilhante, é manipulador. Ana disse automaticamente. É mesmo? Helena ergueu uma sobrancelha. Ele poderia tê-los destruído completamente, colocá-los na prisão, levá-los à falência, apagá-los.
Em vez disso, está a forçá-los a passar uma década realmente a ajudar pessoas, realmente a aprender, realmente a mudar. Ela fez uma pausa. Isso não é misericórdia, talvez, mas também não é pura vingança. É algo entre os dois. Ana pensou nas palavras de Mateo. Estou a tentar. Não encontrei equilíbrio, não mudei completamente, apenas estou a tentar. Ele criou algo bom, sussurrou Ana. A partir de algo terrível. Ele criou algo bom em teu nome, Helena corrigiu. E fez com que as pessoas que te magoaram fizessem parte da cura dessa dor? Ela apertou o ombro de Ana. Isso está muito próximo da justiça, Ana. Justiça real, não vingança, não misericórdia. Apenas responsabilidade com um propósito. Ana olhou para o seu telemóvel, para a mensagem de Mateo ainda brilhando na tela. Eu amo-te, quer voltes para casa ou não. Eu amo-te. Ela pediu-lhe para encontrar o equilíbrio entre a arma e o homem. E ele estava a tentar. Não era perfeito. Era complicado e confuso e provavelmente ainda manipulador de maneiras que ela não compreendia totalmente. Mas estava a tentar. E talvez isso fosse suficiente para começar a reconstruir o que tinha sido destruído. Ana pegou no telemóvel e escreveu. Eu vi as notícias. Podemos conversar? A resposta veio imediatamente. Sempre. Estou aqui quando estiveres pronta. Não volta para casa. Não preciso de ti. Apenas, estou aqui quando estiveres pronta. Ana olhou para Helena. Posso pegar o teu carro emprestado? A irmã sorriu. Ele está em Nova York, são 4 horas de carro. Eu sei. Tens a certeza de que estás pronta? Ana não tinha a certeza de nada, mas sabia que Mateo a tinha ouvido, tinha tentado mudar, tinha criado algo bonito a partir de algo feio, e sabia que, acontecesse o que acontecesse a seguir, precisavam de descobrir juntos. Tenho a certeza de que preciso de tentar, disse Ana. Isso teria de ser suficiente. Ana ficou do lado de fora do Grand Meridian Ballroom, com a mão congelada na maçaneta de latão polido. Não precisamos fazer isso, disse Mateo baixinho ao lado dela. Podemos ir embora agora mesmo. Ninguém iria culpar você. Eu me culparia, disse Ana, respirando fundo. Ela estava usando um vestido azul escuro, simples, elegante, nada parecido com o uniforme de garçonete que usava 3 semanas atrás. O seu cabelo, agora penteado profissionalmente num corte elegante logo acima dos ombros, refletia a luz dos lustres visíveis através das portas de vidro. Preciso fazer isso. Por quê? Perguntou Mateo gentilmente. Ana, você não deve nada a ninguém. Eu devo a mim mesma. Ela finalmente olhou para ele. Naquela noite, saí deste lugar humilhada, destruída. Deixei Ethan Marlowe tirar a minha dignidade. Ela endireitou os ombros. Preciso de voltar lá e recuperá-la. Através das portas, ela podia ouvir música, conversas, o tilintar de copos. A gala inaugural da fundação já estava em pleno andamento. 300 convidados, doadores, defensores, jornalistas, políticos, todos lá para celebrar a Fundação Ana Ricci para a dignidade no trabalho. Todos lá por causa da pior noite da sua vida. Pronta? Mateo ofereceu o braço. Ana hesitou, depois abanou a cabeça. Preciso de entrar sozinha. Tudo bem? Algo passou pelo rosto de Mateo. Surpresa, depois compreensão, depois orgulho. Claro, estarei logo atrás de ti. Mas este momento é seu. Ela beijou-lhe rapidamente a bochecha e empurrou as portas antes que perdesse a coragem. O salão de baile estava exatamente como ela se lembrava e completamente diferente. Os mesmos lustres de cristal, o mesmo piso de mármore, as mesmas janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Mas a energia estava transformada. Onde antes havia uma elegância fria, agora havia calor. Onde antes havia exclusão, agora havia acolhimento. E quando Ana entrou, a sala começou a notar. As conversas silenciaram, as cabeças se viraram. Alguém perto da entrada a reconheceu, e uma onda de reconhecimento se espalhou pela multidão como uma onda. O coração de Ana batia forte. Por um momento terrível, ela estava de volta de joelhos, com os cabelos caindo ao seu redor, câmaras agravando em sua humilhação. Ela quase podia sentir o peso do julgamento, o calor da vergonha. Então alguém começou a aplaudir. Uma mulher de vestido verde que estava perto da fonte de champanhe, onde Ana tinha agarrado a garrafa que deu início a tudo. A mulher aplaudia com um rosto feroz e orgulhoso.
Outra pessoa juntou-se a ela, depois outra, depois toda uma secção da sala. Em segundos, todo o salão de baile estava a aplaudir. Não eram aplausos educados de gala de caridade. Eram aplausos reais, do tipo que dizia: nós vemos-te, reconhecemos o que sobreviveste, estamos a honrar a sua coragem. Ana ficou paralisada na porta, com lágrimas prestes a escorrer pelo rosto cuidadosamente maquilhado. Ela viu rostos na multidão, algumas que reconheceu daquela noite terrível, pessoas que ficaram em silêncio enquanto Ethan a humilhava. Agora estavam de pé a aplaudi-la. Não por culpa, percebeu ela, não por obrigação, mas porque compreendiam genuinamente o que aquele momento significava. Uma empregada passou com uma bandeja de champanhe. Uma jovem, talvez com 22 anos, com olhos gentis. Ela parou ao lado de Ana e sussurrou: obrigada pelo que está a fazer por todos nós. Depois ela seguiu em frente, mas as suas palavras permaneceram. Por todos nós. Não se tratava mais apenas de Ana. Tratava-se de todas as pessoas que já foram tratadas como menos que humanas, enquanto apenas tentavam fazer o seu trabalho. Todos os garçons que foram assediados. Todos os trabalhadores que foram menosprezados. Todas as pessoas que foram feitas sentir-se invisíveis e sem valor. Ana não estava apenas a recuperar a sua dignidade. Estava a recuperar a dignidade deles também. A senhora Reate, com um toque gentil, tocou-lhe no cotovelo. Uma mulher na casa dos 60 anos, elegante e calorosa, usando um crachá com o nome Membro do Conselho Maria Santos. Estou muito honrada em conhecê-la. Importa-se de dizer algumas palavras? Sei que não estava planeado, mas sim, disse Ana, surpreendendo-se a si própria. Gostaria muito. Maria conduziu-a através da multidão até um pequeno palco na frente do salão de baile. As pernas de Ana sentiam-se instáveis, mas ela continuou a andar. À medida que passava, as pessoas estendiam a mão, não para agarrar ou exigir, mas para tocar brevemente a sua mão, acenar com a cabeça, reconhecê-la. Ela viu Richard Marlowe na multidão, parado perto do fundo com a sua esposa. Ele parecia mais velho, mais grisalho, diminuído. Quando os seus olhos se encontraram, ele acenou com a cabeça uma vez, não exatamente em sinal de desculpa, mas respeitoso, reconhecendo. Ethan estava ao lado dele, usando um crachá que o identificava como membro do Conselho Consultivo. Ele parecia querer desaparecer no chão. Quando o olhar de Ana o encontrou, ele não conseguiu encará-la. Apenas olhou para os sapatos, com o rosto corado de vergonha. Ótimo, pensou Ana. Deixe-o sentir isso. Que ele se lembre. Ela subiu os degraus do palco. Maria entregou-lhe um microfone e, de repente, Ana estava a olhar para 300 rostos, todos focados nela. O mesmo salão de baile, a mesma vista, mas tudo tinha mudado. Não sou boa em discursos, começou Ana, com a voz ligeiramente trêmula. Há 3 semanas eu estava nesta mesma sala como empregada de mesa, substituindo uma amiga. Eu era invisível, sem importância, apenas parte do cenário. A sala ficou em silêncio total. E então eu me tornei muito visível. Mas pelas razões erradas, a garganta de Ana apertou. Alguém decidiu que eu era entretenimento, que a minha dignidade valia menos do que uma piada, que humilhar me daria um bom vídeo. Ela podia ver as pessoas a mexerem-se desconfortavelmente. Lembrei-me por um momento que queria desaparecer novamente, voltar a ser invisível, porque pelo menos invisível não doía. Ana respirou fundo, mas então percebi uma coisa. Ser invisível é o que faz com que isto continue a acontecer. Os trabalhadores do setor de serviços são maltratados porque as pessoas aprenderam a ignorar-nos, a ver uniformes em vez de seres humanos, a esquecer que temos vidas, famílias, sentimentos. A sua voz ficou mais forte. Esta fundação não tem a ver com vingança, não tem a ver com punição, tem a ver com visibilidade. Trata-se de garantir que todos os trabalhadores, todas as pessoas, sejam vistos exatamente como são. Seres humanos que merecem dignidade e respeito. Ela fez uma pausa. E trata-se de garantir que, quando a dignidade de alguém é atacada, haja recursos para ajudar, apoio jurídico, assistência financeira, uma comunidade que diga: nós vemos-te, tu és importante, não estás sozinho. Os aplausos recomeçaram, mas Ana levantou a mão gentilmente. Eu não queria estar aqui esta noite, admitiu ela. Eu estava apavorada por voltar a esta sala, mas estou feliz por ter vindo, porque agora,
Quando pensar neste salão de baile, não vou lembrar-me apenas da pior noite da minha vida. Ela sorriu, com lágrimas finalmente a escorrerem-lhe pelo rosto. Vou lembrar-me desta noite também, quando algo terrível se tornou algo esperançoso, quando a dor se transformou em propósito. Ana olhou para o fundo da sala, onde Mateo estava em silêncio, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Orgulho, certamente, amor, com certeza, mas também algo mais. Talvez alívio, talvez o reconhecimento de que ela era mais forte do que ambos imaginavam. Obrigada por estarem aqui, disse Ana à multidão. E obrigada por acreditarem que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, não importa quem sejam, não importa o trabalho que façam, não importa nada. Os aplausos foram estrondosos. Ana saiu do palco e os convidados avançaram, não agressivamente, mas ansiosamente, querendo apertar a sua mão, partilhar as suas histórias, agradecer-lhe. Ela estava rodeada de calor, apoio e conexão humana genuína. E do outro lado da sala, Mateo observava a sua esposa brilhar. O baile terminou lentamente, como um sonho relutante em acabar. Ana encontrou-se na fonte de champanhe, a mesma fonte onde ela havia pegado a garrafa 3 semanas antes. Ela olhou para o líquido dourado borbulhante, observando-o cair em cascata pelas lágrimas de cristal. A vista é diferente daqui de cima, não é? Ela se virou e viu Ethan Marlowe parado a uma distância prudente, com as mãos nos bolsos. Ele não parecia nada com o herdeiro arrogante que havia cortado no cabelo dela. O seu terno caro não conseguia esconder o cansaço em seu rosto, o peso que ele parecia carregar. O primeiro instinto de Ana foi ir embora, mas algo a fez ficar. "O que você quer?" perguntou ela sem maldade. "Pedir desculpas." "Sério? Pedir desculpas?" "Não a declaração de relações públicas que os meus advogados escreveram." A voz de Ethan falhou. "Senhora Reati, o que eu fiz com você foi imperdoável. Eu estava bêbado, sim, mas isso não é desculpa. Fui cruel porque achei que podia ser, pois ninguém nunca me fez entender que a dignidade das outras pessoas é tão importante quanto o meu próprio entretenimento." Ana o observou, e agora passo 60 horas por semana trabalhando com a fundação, encontrando trabalhadores, ouvindo suas histórias, aprendendo tudo o que deveria ter aprendido há 20 anos. Ele engoliu em seco. "Posso fazer o que fiz, mas estou a tentar garantir que nunca mais me tornarei essa pessoa." "Por quê?" Ana perguntou. "Porque o meu marido obrigou-te a isso." "No início, sim." Ethan olhou nos olhos dela. "Mas agora, porque vi o vídeo, tudo. E vi-me através dos olhos de todos os outros. E eu era monstruoso. A minha própria mãe não conseguiu olhar para mim durante uma semana." A voz dele baixou. "Tenho vergonha de quem eu era, e estou a tentar construir alguém melhor." Ana ficou em silêncio por um momento. Então ela disse: "Não te perdoo, Ethan. Ainda não. Talvez nunca. Eu entendo, mas acredito que estás a tentar e isso é importante." Ela fez uma pausa. "Continua a tentar. Continua a aprender. Continua a garantir que outras pessoas não sofram porque alguém com poder acha isso engraçado." Ethan acenou com a cabeça, com os olhos brilhantes. "Eu vou, prometo." Ele afastou-se, e Ana sentiu algo dentro dela mudar. Não era perdão, mas sim um encerramento, o início da cura. "Foi generoso da tua parte." Mateo apareceu ao lado dela, com 2 taças de champanhe nas mãos. Ele ofereceu-lhe uma, depois fez uma pausa. "Ou prefere outra coisa?" Ana pegou na taça, sorrindo levemente. "Acho que agora consigo beber champanhe." Ficaram juntos num silêncio confortável, observando os últimos convidados saírem. O salão de baile estava a esvaziar-se. Os funcionários começavam o trabalho silencioso de limpeza. A mesma jovem empregada de mesa de antes passou por eles e Ana chamou a sua atenção. "Obrigada", disse Ana, "pelo que faz. É importante." O rosto da rapariga iluminou-se. "Obrigada, Sr. por garantir que somos importantes." Quando ela saiu, Mateo virou-se para Ana. "Estiveste magnífica esta noite. O discurso, a maneira como te comportaste." Ele abanou a cabeça. "Estou impressionado contigo." "Não estejas." Ana pousou o seu champanhe. "Estou aterrorizada, companheiro. Aterrorizada com o que vem a seguir, com gerir esta fundação, com ser esta pessoa que todos esperam que eu seja. Não precisas de ser ninguém além de ti mesma. E se eu não for suficiente?"
Mateo pegou na sua mão e o simples gesto pareceu-lhe como voltar para casa. Ana, estiveste diante de 300 pessoas e transformaste o teu pior momento em algo que ajudará milhares. Enfrentaste o homem que te magoou com graça e sabedoria. Voltaste à sala onde foste humilhada e saíste dela como sua embaixadora. Ele apertou-lhe a mão. És mais do que suficiente. Sempre foste. Ana sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente. Lágrimas de felicidade desta vez. Estamos bem, tu e eu. Estamos? Perguntou Mateo com seriedade. Sei que te assustei. Sei que me tornei alguém que não reconhecias. E não posso prometer que nunca mais serei essa pessoa se alguém te ameaçar. Não estou a pedir promessas, interrompeu Ana. Estou a perguntar se compreendes por que é que isso me assustou. Sim, a voz de Mateo era segura. E estou a perguntar se consegues viver amando alguém que tem essa escuridão dentro de si, que pode ser implacável quando protege as pessoas que ama, que nem sempre escolhe a misericórdia em primeiro lugar. Ana pensou nas últimas 3 semanas, a destruição, a manipulação, a vingança calculada que de alguma forma se transformou em redenção relutante. Ela pensou em Mateo sentado em frente a Richard Marlowe, reivindicando a propriedade de tudo. E ela pensou nele criando esta fundação, forçando a responsabilidade, construindo algo bom a partir de algo terrível. Eu posso viver com isso, disse ela finalmente. Contanto que te lembres que a escuridão não é tudo o que tu és, que também há bondade. Gentileza, amor, eu vou lembrar, prometeu Mateo. Você vai garantir isso. Eles caminharam juntos em direção à saída, o braço de Mateo em volta da cintura dela. Na porta, Ana parou e olhou para o salão de baile uma última vez. Os lustres ainda brilhavam. Os mármores ainda reluziam, mas os fantasmas haviam desaparecido. A humilhação, a vergonha, a sensação de ser pequena e impotente, tudo isso foi substituído por algo novo, algo mais forte. Mateo seguiu o seu olhar. Eles zombaram de ti na minha casa, disse ele baixinho, com os lábios perto do ouvido dela. Agora a cidade está na tua. Ana sorriu levemente, vendo o seu reflexo nas portas polidas. O seu cabelo curto brilhava à luz do lustre, elegante e intencional. Ela parecia diferente do que há 3 semanas. Não apenas pelo corte de cabelo. Algo mais profundo, algo essencial tinha mudado. Ela já não era a empregada de mesa humilhada. Já não era a vítima, já não era invisível. Era Ana Rishi, a mulher que tinha sobrevivido à crueldade e a transformado em propósito. A mulher que tinha inspirado um império a mudar o seu tom. A mulher que tinha ensinado a todos os que assistiam que a dignidade não era algo que pudesse ser cortado com uma tesoura. Era algo que se carregava dentro de si, inquebrável, eterno. E ao lado dela estava o homem que declarara guerra pela sua honra, mas que aprendera a misericórdia através da sua sabedoria. Imperfeito, perigoso quando necessário, mas dela. Pronto para ir para casa? Perguntou Mateo. Ana deu uma última olhadela para o salão de baile. O seu salão de baile agora, em todos os sentidos que importavam, e acenou com a cabeça. Sim, disse ela. Vamos para casa. Eles saíram juntos para a noite de Nova York, deixando o Grand Meridian para trás. Amanhã, a fundação começaria o seu verdadeiro trabalho. Amanhã, as manchetes continuariam. Amanhã, haveria desafios e complicações e toda a realidade confusa de construir algo significativo, mas naquela noite eles haviam conquistado algo mais valioso do que vingança. Eles haviam recuperado a dignidade, reconstruído a confiança, relembrado o amor. E numa cidade de 8 milhões de pessoas, num mundo que muitas vezes se esquecia de ver os invisíveis, eles provaram que, às vezes, a coroa mais silenciosa era aquela que você colocava na sua própria cabeça. Fim.